Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa terça-feira, nós devemos elevar um culto agradável a Deus, nos comprometendo com os mais sublimes mandamentos, amar a Deus e aos irmãos, respeitando a sua dignidade de filhos de Deus. Então, a primeira leitura de hoje está em 1 Reis, capítulo 8, versículo 22 a 23, depois o versículo 27 a 30. 1 Reis, capítulo 8, versículo 22 a 23, depois o versículo 27 a 30. E pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, em frente de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos para os céus, e disse: Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus, nem embaixo na terra, que guardas o conserto e a beneficência a teus servos, que andam com todo o teu coração diante de ti. Mas, na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus te não poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Volve-te, pois, para a oração do teu servo e para a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo faz hoje diante de ti. Para que os teus olhos noite e dia estejam abertos para esta casa, sobre este lugar do qual disseste, o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo Israel, quando orarem para este lugar. Também ouve tu no lugar da tua habitação nos céus. Ouve também e perdoa. Então, essa primeira leitura mostra pra gente, né, a oração de Salomão a Deus, né? Então, que a gente possa realmente ser cada vez mais também, né, fazer a nossa oração a Deus, né, e também agradecê-lo sempre por tudo, né, que Ele nos faz. Então, que nós possamos sempre, né, orar e louvar a Deus, né, por tudo, que nós possamos dar glórias, né, e graças sempre a Deus. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Marcos capítulo 7, versículo 1 a 13. Marcos capítulo 7, versículo 1 a 13. E ajuntaram-se a Jesus os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar como lavar os copos e os jarros, e os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: Por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem pão com as mãos por lavar? E ele, respondendo, disse-lhes: Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Por que deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas? E dizia-lhes bem. Vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Porque Moisés disse: Honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser ou o pai ou a mãe, morrerá de morte. Porém vós dizeis: Se um homem disser ao pai e à mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é coribã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, anulando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vos ordenastes, e muitas vezes fazeis semelhantes a estas. Então é bastante comum entre nós termos um senso crítico
para perceber o erro daquele que está em nosso redor, julgando por suas práticas, ao mesmo tempo que temos uma grande dificuldade de enxergar as nossas próprias limitações. Quase sempre nos agarramos às exterioridades da vida e nos esquecemos da vida interior. O embate de Jesus com os fariseus e os mestres da lei, que a gente viu no Evangelho hoje, alerta-nos para o perigo de nos preocuparmos excessivamente com as práticas exteriores, esquecendo-nos de cuidar do que se passa em nossa interioridade, em que Deus se faz especialmente presente. Então, o fato de se preocuparem com a exterioridade impede que os adversários de Jesus vejam o que está no mais íntimo. Um mundo em que vivemos, onde a imagem e as aparências têm mais valor do que o que está no coração, deve levar o cristão a repensar a sua forma de colocar frente à realidade. Não adianta louvar a Deus com os lábios se não presta o culto verdadeiro com o coração, onde Deus pode ser buscado e encontrado. Então, que nós realmente possamos sempre louvar e glorificar a Deus, né? E sempre, né, seguir os seus mandamentos, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quarta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.